Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãs, é maravilhoso estar aqui, né? Eu estava falando com Deus, orando, e aleluia. O Senhor me deu essa palavra, uma palavra palavra é essa, né? Glória a Deus, mas eu não sei dizer, te ver há tantos anos, né? Mais de 8, 10 anos que eu sei, você ficou madura, você era bem nova, né? Glória a Deus, graças a Deus, você tem filho com Jesus, sabe? Né? Graças a Deus. Né? Mas o Senhor me deu um versículo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava cuidando no meu coração, que a irmã estava falando e eu estava lembrando. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por ti. Ele vai fazer, aleluia, glória a Deus, a memória. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim e por ti também. Ele vai além do que nós podemos ver. Ele faz o que não podemos fazer. Deus vai cumprir os seus planos em ti. Ele vai fazer o que Ele apraz. Somos pequenos e falhos, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em seu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Porque é o possível, irmão, é o homem que faz. É eu, é você, é o patrão, é o pastor, mas aquilo que é impossível, somente Ele pode. Há uns dias atrás eu estava dizendo, Senhor, isso é impossível, isso é impossível, nem eu quero mais, nem eu. Mas o Senhor disse, não é possível, impossível não. Aquilo que é impossível eu torno possível. Irmão, eu estava andando aqui agora, era impossível para mim. Os médicos falaram para mim que era impossível, mas para o nosso Deus, irmão, basta nós colocar a nossa fé e confiança nele, porque Ele cuida de nós, Ele vai na frente abrindo caminho. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Guilmar Victorino dizia que aonde não tem porta, né? Aonde não tem porta, Deus só tem parede, mas Deus põe uma porta lá. Aleluia.
Deus é maravilhoso. Porque o nosso Deus é Deus de providência. Aleluia! Oh, glória! Então, irmã, aquilo que para você é impossível, que você está orando, mas você, Senhor, isso é impossível. Mas eu estou pedindo a ti, mas acredite, Deus vai fazer. É no tempo dele, é no momento dele. Você só tem que esperar e confiar nele. Que Deus honra aqueles que confiam nele. Os anos passam, mas a palavra dele permanece. A promessa dele permanece. E quando Deus faz, irmã, você vai, puxa, Deus foi além do que eu. O sonho de Deus é maior, ele vai além do que nós podemos imaginar, né? Ou do que nós esperamos. Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu estava pedindo. O Senhor fez muito melhor do que eu queria. Aleluia! Porque esse é o nosso Deus. Mas o versículo que o Senhor me deu aqui em Jeremias 45, que diz assim: a palavra que falou Jeremias, o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro. Eu vou ler o contexto antes para chegar no versículo na palavra que é Deus, que foi dura, mas foi Deus que deu, que precisa ser. No livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhes dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que eu plantei eu arranco, e isso em toda a terra. Aleluia. Irmã, essa palavra me impactou. Essa palavra me impactou quando eu li. Porque ele disse: oh Deus tremendo. Era Deus dizendo a Baruque. Quem era Baruque? Baruque era escrivão de Jeremias. Tudo que Jeremias profetizava, Baruque escrevia. E segundo a palavra, irmão, quem recebe primeiro, antes de falar, é quem escreve. E ele, eu via a profecia da boca de Jeremias, e ele escrevia e não passava primeiro nele. Porque assim, o pastor vai ministrar a palavra no culto de doutrina, por exemplo, aquela palavra foi primeiro para ele, para depois ele passar para a igreja. Quando nós lemos a palavra é primeiro para nós. E ali ele escrevendo ali com um impacto, ele recebeu essa palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis que te edifiquei e eu derrubo. Meu Deus. E o que plantei eu arranco. Então tem gente que pensa que Deus só faz coisa, né? Mas, irmã, quando Deus quer abater, ele abate. Quando ele quer arrancar, ele arranca. Por isso que nós, quando estamos falando, nós temos que falar debaixo da mão de Deus. Até um testemunho que nós vamos dar com muita sabedoria. Porque nós estamos nada de se engrandecer. Porque quando ele quer, ele derriba. Ele derruba, irmão, ele arranca. Eu me lembro uma irmã, uma profeta, uma mulher de Deus que eu conheci quando criança, que
a minha vida inteira. Porque tem muita coisa que eu aprendi quando criança, irmã, que eu trago até hoje. Eu me lembro e me serve de testemunho até hoje. E é por isso que eu ainda estou de perto, as coisas que eu já vivi, as coisas terríveis que eu já vivi nesse mundo da vida espiritual, na minha carreira espiritual. Eu só não caí de nunca mais querer ser uma serva de Deus por causa dessas coisas que eu aprendi lá. Por isso que nós temos que a Bíblia manda nós reter, guardar, esconder dentro da gente, para que um dia vai servir para nós. Vai servir para cada um de nós, porque ninguém é super, irmão. Ninguém é super grande, é super crente, é super pastor, é super espiritual. E a Bíblia diz que é assim, não pode ir além do que deve ser. Não seja sábio além, nem a sabedoria pode ser além, nem a santidade pode ser além. Há um limite de santidade, porque nós estamos vivendo no mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Mas nós ainda estamos no mundo, então nós não podemos andar nas nuvens, não, nós estamos no mundo. Nós temos que ser separados do mundo, não ser igual ao mundo, porém nós ainda estamos aqui. Ainda estamos sujeitos às mesmas paixões, como disse o apóstolo Paulo. Sujeitos às mesmas coisas. A Bíblia diz que o mal que vem ao justo, vem ao bom. E aquela irmã era uma bênção, era uma profeta, se levantava na igreja para ir lá profetizar, um casal maravilhoso, 7 filhos. Os filhos tudo na igreja. Tinha duas meninas lindas com os cabelão aqui assim, que cantavam 2 vozes. Era uma família muito, muito linda, muito espiritual, os dois faziam visita. Ele levava as meninas para cantar nas congregações ali em Carapicuíba. Na igreja elas eram, sabe, irmã? Cantava 2 hinos nos cultos. Era uma bênção. O pai pregava, a mãe era profeta. Uma família espiritual. Aleluia. Mas um dia, irmã, aquela irmã começou a se engrandecer. Aquilo que Deus nos dá não é nosso, é de Deus. E nós temos que zelar com as coisas que Deus nos deu debaixo da humildade. Nós temos que estar debaixo da humildade, porque Deus se agrada da humildade. Porque ninguém é se Deus não tiver. Aleluia. E aquela irmã começou a se engrandecer, né, se querer dar doutrina, pedir oportunidade nos cultos para dar doutrina na igreja. E naquele tempo começou a aparecer, porque, né, onde tem ser humano tem falha. Começou a aparecer coisinhas na igreja, que antigamente a igreja era uma doutrina severa. O Belém, então, era rígido, não cortava cabelo, essas coisas que hoje pai não fazia. Então aquela irmã começou a repreender os outros, doutrinar nos cultos, encontrava as pessoas no corredor da igreja, chamava a atenção. Isso é coisa para pastor, irmão. Isso é coisa quem tem um coro grosso para doutrinar, para chamar a atenção, é o pastor. Deus deu um cajado para ele. Nós não temos cajado, nós temos que suportar uns aos outros, como diz, que eu tenho uma falha, a irmã tem outra, ele não é igual a minha, mas é pecado também. Então não tem bonzinho, né? Então o pastor tem um cajado, que ele vai lá, ó, traz, e depois se a ovelhinha se revoltar, é com o pastor, ele tem o costas larga para receber, né? Então ali nós começou, a minha mãe que era bem idosa no caminho, o Senhor falou, isso não está certo. Isso não está certo. Oh, Jesus. Mas aí mandaram um dia, aquela irmã, ela caiu feio.
feio. Ela trouxe um escândalo. Por quê? Porque ela foi embora com outra pessoa e deixou aquele pai com 7 filhos. Você imagina. Ela deixou aquele pai com 7 filhos e foi embora. Então aquelas 2 meninas que cantavam tão lindo, se decepcionaram, se desviaram da igreja. Veio a destruição, irmã. Então, eu pergunto aqui nesse versículo aqui, eu derribo, porque eu corto. Mas quando está muito grande, Deus corta, é o próprio Deus, não é a minha pessoa que se desviou, é o próprio Deus que vai lá e corta. Porque só Ele pode, só Ele faz. Nós não somos nada, irmã, se Deus não estiver conosco, mas nós temos que estar debaixo da humildade. Se eu louvo, é Deus que me dá um louvor. Se Deus quiser, eu fico rouca e nunca mais falo. Se anda, se faz a obra de Deus, Deus pode colocar lá de molho, né, irmã? Como eu já vi tantos casos. Corintho tem o tempo também que Deus coloca lá de molho, sabe por quê? Para aprender. É verdade. Para ficar no particular com Deus lá. Aleluia. Oi, irmão, me perdoa. Deus leva o crente para o deserto, irmã. Para ensinar. Eu me lembro uma época lá em Carapicuíba, que eu estava, foi quando Jesus me curou da epilepsia, e eu, né, desejando, porque eu voltei ativa, que antes eu não estava cantando, eu não podia falar, eu caía em todo canto, fiquei 5 anos isolada, sem poder fazer nada para o Senhor. Então quando Ele me curou, eu achei que eu ia poder sair das congregações cantando, sabe? Eu cantava com outra irmã em 2 vozes, uma irmã que eu conhecia desde eu criança. E ela era mais velha que minha mãe, mas eu cantava em 2 vozes com ela. Então eu achava que agora era a hora que eu ia, sabe, para as congregações, para cantar, para visitar a congregação ali em Carapicuíba. Porém o Senhor disse assim: eu vou te levar para uma escola de obreiro. Irmã, Deus me levou para um lugar onde eu fui perseguida e caluniada. E ficava lá gemendo e chorando. Sabe por que Deus leva o obreiro para a escola dele? Para aprender, ouvir, para aprender a chorar, para aprender a esperar nele. Está demorando, mas a vitória vai chegar. Aleluia! Quarta-feira na visita com uma bênção, né, Tereza? Com uma bênção, Deus nos deu essa palavra lá. E o irmão começou a chorar. Nós vamos visitar aquele diácono, né, que ele operou. E o irmão começou a chorar. Por quê, irmão? Porque Deus leva o crente para o deserto. Mas no deserto, irmão, nós aprendemos. Lá no deserto é ruim, chora, dói. Mas quando sai de lá, irmão, sai preparado para fazer a obra de Deus. Quando sai do deserto, irmão, sai preparado para vencer as lutas. Porque quanto mais firme, mais luta, irmão. O crente não pode ficar sem luta. Porque quando fica tudo bem, você já fica preocupado quando está tudo bem. Porque alguma coisa está acontecendo. Porque a luta faz parte da vida do crente. Para nos trazer ali, ó, na presença de Deus.